Glória a Deus. Aleluia. Para você que está com sua Bíblia, eu peço desde já que você abra ela em Hebreus, seu capítulo de número 11. Do seu versículo de número 1 e o 2. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Curvem as vossas cabeças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero aqui, Senhor, antes de tudo te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse enorme privilégio que eu estou tendo nesse ano de 2020, do primeiro culto, Pai, do ano, poder estar aqui, sendo um instrumento em Tuas mãos. Senhor, eu peço a Ti, Pai, perdão, peço a Ti, Senhor, meu Deus, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor, através da minha vida, o Senhor fale com essa pessoa que veio aqui. Eu não sei se ela veio forte, se ela veio forte ou se ela veio fraca. Eu não sei como que foi o dia dela hoje, Pai, mas eu sei de uma coisa, é que ela não sairá da mesma forma que ela entrou, pois usa a minha vida através dessa palavra, Pai, quebrando o coração dela, sonda o coração dela, fala com ela de uma forma especial, não aquilo que ela quer, mas aquilo que ela precisa, Senhor. E eu sei, Pai, que o Senhor, meu Deus, é fiel, Pai, para fazer com que isso aconteça, pois desde já eu anulo, pois desde já eu paraliso toda a cobertura das trevas, todo tipo de impedimento, todo tipo de distorção sobre o ouvido e sobre o coração dessa pessoa, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Todos abriram em Hebreus 11? Vamos lá. Você que gosta de marcar, hoje eu quero falar sobre entre a fé e a razão. E para você que às vezes ainda tem dúvida do que representa a fé para você, hoje eu quero trazer algo assim que você vai falar: ah, mas o pastor, ele quer me ensinar como que eu posso dizer para você, geograficamente? Sim, a Bíblia ela ensina também, mas de uma forma que nem todos entendem, amém? E hoje eu quero, para a honra e glória do Senhor, ter essa oportunidade. Primeiramente, a respeito da fé, pedi que abrissem em Hebreus 11, amém? Hebreus 11, seu versículo de número 1 e o 2, que diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha só o que o Senhor ele quer trazer nesse ano de 2020 para você, que aquilo que você pensa, que nesse ano de 2020, através dessa palavra de hoje, você com a fé no Senhor, com a confiança no Senhor, com aquilo que será direcionado hoje, será o que? Realizado. Ou seja, o Senhor ele irá materializar, irá trazer à existência aquilo que você deseja para a sua vida.
É isso que significa fé. Não adianta somente você chegar e falar: eu tenho fé em Deus, mas Deus, Ele permite que essa fé, ela seja praticada de uma forma que você não somente veja, mas de uma forma que você espera. Esse é o verdadeiro significado da fé. A fé de você hoje não estar com seu esposo aqui, de você não estar com seu filho aqui, de você não estar com seu familiar aqui, e acreditar que amanhã Ele estará contigo aqui também, de acreditar que nesse ano Ele irá congregar aqui contigo também. Esse é o verdadeiro significado da fé. É você acreditar naquilo que você não está vendo hoje, mas pela fé você acreditar que isso irá acontecer no nome de Jesus. A fé é uma palavra que significa também confiança, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou em alguém. Olha só, isso humanamente falando, tá? A fé, como eu estou dizendo aqui, não é somente você também acreditar naquilo que você quer que aconteça na sua vida, mas é também uma forma de você confiar, de você botar fé em alguém. E essa fé que você tem que colocar em primeiro lugar em quem? Em Deus. Mas às vezes nós, pela nossa ignorância, desculpa o termo da palavra, nós nos colocamos de uma forma tão humana que deixamos de confiar no homem e só confiamos só em Deus. Mas espera aí, a Bíblia fala que Deus, nós não vemos Ele. Então, se nós não vemos Ele e aquela pessoa que está do nosso lado, a gente não confia, então como que a gente vamos confiar em Deus, a quem a gente não vê, a quem é invisível? Não é verdade? Então nós temos que ter primeiramente a convicção do quê? Que a nossa fé, ela não é somente trajada somente naquilo que a gente pensa, mas naquilo que a gente espera e naquilo também que a gente vê. Por isso que a Bíblia diz que a fé, ela não é tida somente por fé, e muitos levam em conta que tenha que ser por vista, mas não, a fé, ela não tem que ser somente por vista, mas sim pela fé daquilo que você espera, daquilo que você acredita. Então primeiramente eu quero começar aqui dizendo que você deve sim acreditar no seu próximo. Você deve sim confiar no seu próximo. Não adianta você vir com o versículo isolado e falar para mim que maldito é um homem que confia no outro homem. Mentira! Se você não confiar nessa pessoa que está do teu lado, como é que você vai confiar em alguém que você não está vendo? Você precisa sim colocar na balança. Você precisa sim conhecer e ser conhecido. A própria Bíblia diz que a árvore, ela é julgada pelo quê? Pelo fruto. Então o fruto que você dá, o fruto que você semeia dia a dia, seja na igreja ou na vida de alguém, vai mostrar que realmente você está sendo. Que essa fé de 2020, igreja, não seja somente uma fé que criou dentro de você em 2019, mas que seja uma fé motivacional, que seja uma fé de alto impacto, tanto na tua vida, como na vida dos teus também, e em tudo aquilo que você tem, né, na sua vida. Falamos sobre fé, amém? Agora vamos lá. Como o tema é entre a fé e a razão, vamos trazer um pouquinho o real significado sobre a razão. Eu sei que muitas pessoas aqui sabem o que significa razão, sabe que razão é o certo, eu estou certo e você está errado, e isso e aquilo outro, mas enfim, razão significa faculdade de raciocinar, de aprender, de compreender, de ponderar, julgar. A inteligência, no sentido geral, é próprio do ser humano, ou seja, é uma faculdade de conhecimento intelectual
do próprio ser humano. É um entendimento em oposição, ou seja, oposto, diferente da emoção. Ou seja, que você não venha somente andar, que eu sei que nós somos muito emotivos, amém? Coisas que acontecem na nossa vida, a gente fica chorando, a gente fica quebrantado, isso é bom. Mas é melhor ainda quando você não vive pela emoção, mas sim pela razão. Não estou dizendo aqui para você deixar de andar pela razão, eu estou dizendo para você andar com a razão e não somente com a emoção. Porque a emoção, se eu falar para você não agir, se você não viver com ela, eu estaria falando uma heresia, porque eu não posso mexer na emoção de ninguém aqui, a não ser você mesmo. É a capacidade do pensamento dedutivo, que é realizado por meio de argumento e de abstrações. É a faculdade de raciocinar, de acender as ideias. A palavra razão tem origem na palavra latina ratio e na grega logos, que significam reunir, juntar, medir, calcular. Portanto, razão significa pensar, falar ordenadamente, com medida, com clareza e de modo compreensível. A palavra razão é usada em muitos sentidos. Pode significar habilidade para fazermos uma avaliação da maneira correta, em que prevalece o bom senso, e a prudência, em que nos sentimos seguros de algo, ou que sabemos com certeza alguma coisa, ou seja, convicto daquilo que a gente tem dentro da gente. Ou seja, estou com a razão, ou estou certo e você está errado. O que eu quero dizer através desse sentido dessa palavra razão, tanto biblicamente como também humanamente, porque nós trazemos aqui para os dias de hoje, que nem sempre porque você está certo você deve chegar da maneira que você pensa que você tem que chegar. Porque quantos de nós aqui, eu sou o primeiro a falar isso, quantas das vezes aí já estive certo de um tal ponto de falar: eu tenho o poder da palavra, eu tenho o poder do juízo, eu vou sentar com essa pessoa, eu vou conversar com ela, e não tem nada que mude a sentença para a vida dela. Porque se você for olhar para você mesmo, você vai se olhar, se você fosse analisar, você não vai olhar somente para você como uma pessoa que julga, mas como um juiz. Por que eu falo isso? Porque quantos de nós, vocês casados, você solteiro, você homem, mulher, já esteve ali com seu filho num ponto de querer repreender ele, num ponto de querer repreender ela, ou num ponto de querer repreender o seu esposo, e de repente você está com a razão total, você está 100% certo, e de repente você faz algo ali que acabou com tudo, que acabou com a sua razão, que acabou com a certeza daquilo que você pensava que você estava certo, e você acabou com tudo. Aí depois você pensa e você fala: meu Deus, eu não poderia ter chegado ali já estando certo e já falar o que eu deveria falar, mas pelo calor da ideia, né, como foi falado, pelo calor da conversa, você chega de uma tal forma, pelo fato de você estar certo, pelo fato de você ter a convicção, pelo fato de você já ter o argumento correto, que você já chega com tudo. E de repente você vai lá e passa como? Errado. Você passa como errado, eu passo como errado, nós passamos como errado, pelo fato das vezes nós não chegarmos na forma correta, e achamos que a razão que nós temos dentro de nós, que a certeza que nós temos de estarmos certos dentro de nós, sempre vai ser ela que vai vencer tudo o que acontece na nossa vida. Ou seja, o Senhor Ele quer nos ensinar que nós devemos sim andar com a razão, andarmos certo, mas que nós devemos manter, devemos viver os frutos que o Espírito Santo nos dá, como diz em Gálatas, os frutos do Espírito Santo, que são amor, que são a benignidade, que são a longanimidade, que são o autocontrole, que são o domínio próprio, que é a vontade de Deus. Ou seja, é só você olhar, analisar, você enxergar em você mesmo a forma que você vai agir
Aí você vai falar: não, 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 dessa forma Deus não agiria. Ou seja, o que o Senhor faria no meu lugar? Que esse ano de 2020, igreja, você possa andar realmente na razão, mas que você venha quebrar esse bloqueio dentro de você, de achar que sempre que você está certo, de achar que você tem todos os argumentos, que você é o juiz, que você é o correto. Você vem abrir mão da sua vontade um pouco, você vem abrir mão daquilo que você acha que você está 100%, e venha mostrar que você erra, que você falha, e que você precisa de um conserto também, assim como eu, assim como cada um de nós. Amém? Todos estão me ouvindo? Está todo mundo quieto? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 5. Vamos entrar na palavra do Senhor. Segunda Reis, capítulo de número 5. Amém? Segunda Reis, capítulo de número 5. A palavra do Senhor diz assim: a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Versículo 2: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir uma mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Vamos parar aqui um pouco. A palavra está dizendo aqui que uma certa feita, esse homem chamado Naamã, ele se encontra com uma certa lepra. A Bíblia não fala se foi uma maldição sobre a vida dele, se foi uma doença, mas fala que foi uma lepra. E a própria palavra diz aqui que o Senhor havia dado vitória através da vida dele, e que depois dessa vitória ele ficou leproso. E o versículo 2 fala que ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Primeiramente, a palavra está nos dizendo aqui que algo inusitado, ou seja, algo que jamais aconteceria humanamente falando, pelo fato do que? De uma pessoa ser levada cativa, ou seja, de uma pessoa ser levada presa, de uma pessoa que eu não sei como era a vida dela, a palavra não fala, mas como seria a vida dessa pessoa que não tem o nome, dessa mulher, dessa menina? A palavra fala aqui que ela chegou até a mulher de Naamã e falou para ele que se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ou seja, quantas das vezes você já recebeu a palavra de alguém que falou para você assim: vai naquele lugar, vai naquela casa, vai naquele centro, vai naquele tal local, que ali algo vai acontecer na sua vida, que ali essa enfermidade, que ali essas brigas no seu casamento, que ali algo iria acontecer, sim ou não?
Minha mãe, eu costumo muito falar mais da minha vida, porque eu prego aquilo que eu vivo. Minha mãe teve uma certa feita, muitos anos atrás, que ela tinha uma enfermidade na vida dela, e pela cegueira espiritual, pela falta de entendimento, pela falta de poder enxergar que o único que curava, que o único que libertava, que o único que fazia infinitamente mais daquilo quanto eu peço, daquilo quanto nós pedimos, desejamos e almejamos, é só Deus, ela acabou errando. Ela acabou recebendo um convite como essa jovem, mas diferente dela, porque esse convite não foi para chegar até um profeta, mas esse convite que minha mãe recebeu foi para que ela fosse até um certo lugar. E esse lugar era o quê? Lugar de macumba, né? Onde tem ali os seus rituais, onde tem as suas coisas. Cegamente ela achava que ela ia melhorar aquela situação, mas na verdade ela acabou o quê? Acabou o quê? Piorando. Acabou verdadeiramente com a vida dela, porque de uma pessoa que falava normal, já começou a ficar com poucas palavras, já começou a ficar totalmente diferente, acabou dando lugar e acabava manifestando por muitas vezes. Quantas das vezes eu já vi a minha mãe manifestada? Quantas das vezes eu já vi ela de uma forma que eu falava com ela, que eu olhava para ela e eu não via ela ali, eu vi uma pessoa como se a pessoa tivesse, com todo respeito, a palavra louca. Eu não vou falar pequeno, porque pequeno eu ainda sou, eu tinha menos idade, e eu olhava aquela situação e falava: meu Deus, onde que você vai num lugar para ser curado e acaba você sendo... acaba você ficando pior, você acaba trazendo mais mal para a sua vida, na onde que um demônio, na onde que o espírito maligno, na onde que o mal, na onde que Satanás vai fazer o bem na vida de alguém? Não faz, porque senão a palavra mentiria, como diz em João 10:10, que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir, mas a Bíblia diz que Deus ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Mas ela não tinha esse conhecimento, vocês não tinham esse conhecimento. Um dia também eu não tive esse conhecimento, mas hoje eu tenho, hoje você tem. Então tome cuidado onde tu andas, toma cuidado com quem tu andas também, que eu te direi quem você é. Essa verdadeira fé e a razão que você tem que carregar dentro de você, você não tem que carregar ela somente em 2019 que passou, e não somente em 2020 não, mas você tem que carregar ela sempre na tua vida. Você tem que ter essa fé sempre na tua vida. A fé, na verdade, dentro de você é mostrar para você mesmo que no momento que você estiver fraco, como a própria palavra diz, ele diz que você é forte. É para mostrar para você que quando você não se sentir amado, você olhar para a palavra e você enxergar que o amado diz que ele é o teu pai, e que você não é órfão, e que a viúva não está sozinha, e que a pessoa que está passando por situações, ela não vai naufragar. E a palavra diz aqui que ele recebeu uma direção, ou seja, ele recebeu um bom conselho, amém? E quantos de nós já recebemos conselhos como esse? Difícil. Quantos conselhos que eu já tive, e hoje, graças a Deus, pelo fruto que eu dou, conselhos ruins foram quebrados, mas eu tenho certeza que se eu tivesse com os mesmos frutos de antigamente, conselhos ruins vinham até mim. Ou seja, se conselhos ruins têm chegado até você, é porque você tem permitido, você tem dado legalidade a esse conselho ruim dessa pessoa que está sendo usada. Não é só porque somente ela está sendo usada pelo mal, não, mas porque você mesmo não está enxergando em você o fruto que você realmente deveria estar
dando. Aí a pessoa olha e fala: eu vou dar esse conselho para ele, porque eu não estou vendo nada de diferente nele, não estou vendo o fruto do Espírito Santo nele, não estou vendo Deus na vida dele, então vou dar conselho para ele: vamos ali beber, vamos ali se prostituir, vamos ali roubar, vamos ali traficar, olha, vamos ali fazer algo errado, vamos fazer algo diferente. Mas não. Quando você se entrega para Deus, quando você começa a entender que você não deve somente andar pela razão, mas andar pela fé também, você começa a abrir mão daquilo que você pensava que você teria eternamente, humanamente falando, e começa a receber aquilo que pela fé você terá eternamente, que é a vida eterna acima de tudo. Mas isso depende de cada um. E a palavra diz assim, seu versículo 4: Naamã foi contar isso ao seu senhor, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: porque rasgaste as tuas vestes, envia um homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Vamos parar novamente aqui. A palavra está dizendo aqui que Naamã foi enviado com ouro, com prata, com coisas que deveriam pagar alguém. Amém? Nessa vida, o inimigo, ele vai tentar te comprar de diversas maneiras. Ele vai tentar te comprar, ele vai tentar te laçar, ele vai tentar armar, ele vai tentar te pegar novamente. Eu não vou falar muito adiante do que a própria palavra ela mesma diz a respeito a respeito dessa questão de se vender, sabe? A respeito da pessoa receber coisas que ela não deveria, porque a própria palavra diz, melhor falar adiante, que o servo Geazi, a qual andava com Eliseu, a qual andava com esse homem de Deus, ele recebeu esse ouro, ele recebeu essa prata, ele recebeu esse algo, ou seja, ele não deveria ter recebido. Por quê? Porque o que Deus dá para você é de graça, amado. Deus, ele não te cura porque você dizima que não. Deus não te cura porque você oferta que não. Deus, ele olha o seu coração. Deus, ele olha para dentro de você. Ele começa a enxergar dentro de você sinceridade. Ele começa a enxergar dentro de você a verdade. Ele começa a enxergar dentro de você um coração quebrantado, contrito, e desses Deus se agrada. É desses que Deus se agrada, igreja. De um coração contrito, de um coração que chora diante dele. Seja você que pecou antes de chegar no culto, seja lá o que você tenha feito, Deus, ele conhece seu coração, igreja. E não sou eu, nem o pastor Everaldo, nenhum dos pastores e nenhum homem nessa terra que irá julgar ou condenar você. Ainda mais pela sua fé, ainda mais se você andar conformidade à palavra do Senhor. O que estou querendo dizer para você aqui, igreja, que as bênçãos do Senhor,
Você não compra ela, você adquire ela, você recebe ela através da sua obediência, de ter a fé em Deus, de ter a compreensão dentro de você mesmo. Como eu falei no início, que a fé não é você enxergar aquilo que você já vê hoje, mas de você acreditar que aquilo que você almeja e deseja vai se realizar na sua vida. E principalmente que o Senhor, Ele não quer que você rasgue as suas vestes, mas sim o seu coração. E seu versículo 9 diz: então Naamã foi com seus cavalos e carro e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá lavar-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará curado. Mas Naamã ficou indignado, saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Olha para vocês verem algo dentro da palavra do Senhor. Ele queria que algo aparente, ele queria que algo, um ser vivo, ele queria que um homem de Deus chegasse até ele. E através do momento que ele não chegou, ele questionou. E quem sabe outras palavras naquela época ele não deve ter falado. Quem sabe você já não foi assim também? Você chegou de uma forma que você olhava para as paredes, olhava para os pastores, olhava para a igreja e falava assim: meu Deus, eu preciso de uma mudança de vida, eu preciso de algo na minha vida, e eu sei que esse pastor, ele vai chegar até mim, ele vai falar algo de Deus, que eu vou embora abençoado. Igreja, profecia, Deus usa quando quer, Deus usa quem Ele quer, e Ele usa a hora que Ele quer. Mas a verdadeira profecia, ela está dentro da palavra. Essa profecia aqui, ela não erra. E outra, a própria palavra diz que ela não volta vazia, mas sim ela dá fruto. E continuando aqui, não quero hoje prolongar muito. Diz: não são os rios de Abana e de Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Quantas das vezes, igreja, você veio até a casa do Senhor, você recebeu palavras aqui duras assim, por que dura? Porque é aquilo que realmente está sendo direcionado a você, realmente direcionado àquilo que você está praticando. Aí você olha para você mesmo e fala: peraí, ou tem alguém falando com o pastor, ou realmente Deus está usando ele, e verdadeiramente Deus está usando, porque a própria palavra diz que Deus, Ele corrige, Ele repreende aqueles que quantos ama. E a Bíblia diz que nós devemos ser zelosos e nos arrepender. Quantas das vezes nós não já saímos? Eu já fui assim, quando eu era do mundo, eu ia ali nos cultos, e de repente eu recebia cada palavra pesada, que eu saía dali pior. Eu achava que aquilo ali não estava matando a mim espiritualmente, mas a mim fisicamente. A minha pessoa, eu olhava e não entendia que aquilo era para a minha vida, somente, não só para mim ouvir, mas que eu deveria realmente pôr em prática. E eu saía dali furioso. Quantas das vezes os pastores já foram usados, homens e mulheres de Deus foram já usados aqui, para você perdoar, para você liberar perdão, para você não ter mágoa, para você não ter rancor, para você não se prostituir, para você não fornicar, para você não roubar, para você não desagradar a Deus. E de repente você falava: pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, pastor, você não sabe o que eu estou passando, pastor, você não sabe como está a minha vida. Eu sei. Nós temos um Deus que Ele revela o profundo e oculto.
Nós temos um Deus que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente. Nós temos um Deus que não somente ajuda a mim, mas ajuda você também. E o pior de tudo, não é somente você pensar em você, mas você deve pensar no seu próximo, porque quando nós chegamos na casa do Senhor, nós somos alcançados através da palavra. Nós não devemos guardar somente essa salvação com a gente, nós devemos repassar isso também. Nós devemos ser uma carta de recomendação também. Nós devemos mostrar que o Evangelho de Cristo genuíno está não somente na nossa carne, mas na nossa consciência, nos nossos passos e no nosso dia a dia. E dali eu saía furioso. Quem sabe você não já saiu furioso também de muitas direções que vocês já pediram de aconselhamento? Pastor, o que eu devo fazer para isso? De repente eu vou lá e falo, você deve abrir mão disso. Aí você vai falar, pastor, é difícil é prédio. Esse é o versículo 13, para terminarmos. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Igreja, o que eu quero dizer para vocês aqui é que a partir do momento que você somente querer viver pela razão, você não vai chegar, você não vai alcançar, você não vai chegar somente na onde Deus tem preparado para você. Porque se você não agir como a própria Bíblia diz, que nós devemos andar pela fé e não por vista, a Bíblia não mente. A própria palavra disse aqui sobre Naamã, que ele ficou ali furioso, que ele ficou ali revoltado, e se ele continuasse assim, ele seria curado? Ele não seria curado. Se ele agisse só pela razão, ele ia falar: quer saber de uma coisa? Aquele homem de Deus não foi até a minha pessoa, eu tenho de tudo, eu sou o mais, eu sou o cara, eu sou o poderoso, eu ordeno, eu mando e desmando, eu posso fazer isso e aquilo. Não pode nada. Ele poderia mandar no exército, mas na própria cura que ele precisava para a vida dele, era só dependência dele e de Deus. Assim como você hoje, para a sua vida mudar, não depende somente de Deus, depende de você também. Não estou querendo limitar a Deus aqui não, muito pelo contrário. Eu estou querendo colocar você no seu devido lugar, de você pôr na sua mente de que Deus ele faz as coisas sim, mas ele precisa de uma posição, ele precisa de uma atitude sua. Naamã poderia orar simplesmente, e Deus ali curaria ele não precisaria ali de profeta algum, mas ele não tinha fé para isso. E a Bíblia diz que uns têm fé para comer carne e outros têm fé para comer legumes, e que nós devemos sim suportar os mais fracos na fé. A Bíblia diz também, quem sabe ele não era assim fraco na fé também? Quem sabe você não é essa pessoa hoje que está fraca na fé também, que está agindo só pela razão, não está acreditando mais que aquilo que Deus te prometeu, não está acreditando mais que você será promovido, que você conseguirá ali no nome de Jesus fazer o seu treinamento para tirar a sua habilitação normalmente, sem pular nada, sem enganar ninguém, sem burlar a lei. Se ele agisse somente pela razão, como muitos de nós infelizmente estamos vivendo, ele não teria de forma alguma recebido a cura dele, ele não teria de forma alguma recebido da parte de Deus aquilo que ele tanto queria, que era ser curado da sua lepra. A pergunta não,
eu quero deixar que você reflita. Qual é o tipo de lepra hoje que está dentro de você? Qual é o tipo de situação que você está vivendo que seja impossível para Deus? Nenhuma é impossível para Deus, não. Nenhuma situação é impossível para Deus. E a própria Bíblia diz em Hebreus que há uma coisa que é impossível para Ele. Sabe o que é? É que Ele minta. Isso é impossível que Deus faça, é mentir. Então o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. O que você pediu para Ele, Ele vai sim realizar. Mas isso depende também de você. Então que esse ano de 2020, se você realmente quer que Deus realize aquilo que você tanto deseja na sua vida, na sua casa, na sua família, mergulhe 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes, o ano inteiro se for necessário. Mas realmente se torne como uma criança inocente. Uma criança é pura, uma criança é dócil, com todo respeito à palavra, que eu sei que até animal é. Uma criança tem um amor tão lindo que às vezes eu me pego assim, eu choro, sou sincero. Porque eu olho para uma criança, eu começo a olhar para mim e começo a enxergar em mim que eu preciso mudar, que eu preciso me converter, que eu preciso descer na casa do olheiro e realmente me quebrantar e realmente mudar a mim mesmo. Olha para as crianças, não tem maldade nenhuma. E às vezes nós estamos aqui sentados pensando assim: criança, fica quieta. Não é verdade? Mas elas não têm culpa nenhuma, elas querem ser felizes, elas querem estar livre, elas querem ser livre. Agora, com todo respeito, bate no seu filho ou na sua filha, ou quando você já bateu. Você chama ele, depois de alguns minutos ele vem, como se nada tivesse acontecido, Agora vai um homem bater em outro homem aqui, se não vai levantar um nervosismo, se não vai ter um rancor, se não vai ter uma mágoa aqui, se não vai ter um ódio. Naaman era assim. Ele foi curado da lepra a partir do momento que ele abriu mão do orgulho dele, a partir do momento que ele deixou de agir somente pela razão, mas de agir também pela fé. E falando de criança, para terminarmos, abra sua Bíblia comigo em Mateus 19. Mateus 19, amém? Se não achou, espera. Mateus, seu capítulo 19, do seu versículo 13 e 14, a Bíblia diz, aleluia: Jesus e as crianças depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusessem as mãos e orassem por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Vou repetir para você pegar essa. Seu versículo 14. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois deles impor as mãos, partiu dali. Igreja, o Senhor está nos ensinando hoje que mesmo em meio a situações que você
possa ter passado na tua vida, em meio a injustiças, em meio a calúnias, em meio a difamações, em meio a perseguições. Entenda que o Evangelho, a própria Bíblia diz que sobre a bem-aventurança, que nós como cristãos, nós devemos viver isso, porque se nós não vivemos isso, então a palavra não é verdadeira, e a palavra não mente. Então se você está passando por algo, entenda que você não deve pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. E o bem que o Senhor quer nessa noite, que você venha tratar primeiramente com você, que você venha abandonar realmente dentro de você aquilo que te impede de realmente ser como uma criança, de realmente abrir mão da sua vontade, de realmente agir pela fé e não somente pela razão. E assim como a própria palavra diz, que o reino dos céus, ele pertence às pessoas que são semelhantes como uma criança. Então eu peço que você feche os teus olhos um minuto e reflita se esse momento criança na sua vida, ele não tem sido destruído. Reflita se na sua vida há verdadeiramente um pouco ainda de inocência, um pouco ainda de amor, um pouco ainda de carinho, um pouco ainda de paz, porque uma criança ela é alegre, uma criança ela é feliz, uma criança ela perdoa fácil, uma criança ela tem um amor incondicional. Uma criança ela nos mostra grandes exemplos que impactam a cada um. Então reflete nesse um minuto que você está cabisbaixo e vê se realmente ainda existe uma criança dentro de você, que se realmente você precisa ou não daquilo que foi falado hoje na sua vida. Se você precisa realmente não reconciliar com Cristo, ou se você que nunca aceitou, que você possa aceitar a Deus e se tornar como uma criança. Uma criança, que eu estou querendo dizer para você, não é você ser boba não, porque Jesus não foi bobo não, mas é você ser uma pessoa honesta, mas é você ser uma pessoa do bem, mas é você ser uma pessoa na qual realmente manifesta a glória do Senhor. Realmente as pessoas vão olhar e vão falar: um homem de Deus, uma mulher de Deus está vindo ali. Vão falar: eu quero essa pessoa do meu lado. Vão se sentir bem quando você entende que você deve ser semelhante como uma criança, ou seja, semelhante à palavra de Deus. Desde já eu agradeço essa rica oportunidade, que esse ano de 2020 você coloca essa palavra entre a fé e a razão na sua vida. Você não ande somente pela razão, mas você coloca essa razão junto com a fé, para que você possa alcançar o impossível, no nome de Jesus. E as palmas engrandeçam ao Senhor. Everaldo. Glória a Deus. Fiquem todos de pé, por gentileza. Temos 5 minutos. Eu quero fazer uma oração especial para esse primeiro culto do ano 2020, pela sua família, pela sua casa, pela sua saúde, amém? E graças a Deus você veio, você está aqui, e é isso que o Senhor espera de nós para 2020, que entre a fé e a razão, a gente entenda o que a Bíblia diz, que o cristão, quem crer em Cristo, não vive por vista, mas pelo que não vê. Isso é a fé, amém? Será que você pode nesse momento fechar os seus olhos? Senhor Deus, em nome de Jesus quero te agradecer por cada irmão, por cada irmã que está aqui esta noite, que veio, cada um que está nos assistindo, cada um que tem pago o preço para aprender e renunciar tudo aquilo que não tem te agradado. Pai, em nome de Jesus, enquanto essa irmã está aqui, eu declaro em nome de Jesus, visita a casa dele, a casa dela agora.
Enquanto essa irmã está aqui, entra lá na casa dele agora, entra na casa dela agora, faz uma limpa ali, tudo aquilo que não tem te agradado, seja inveja, que alguém entrou lá, declarou alguma palavra, seja o que for, cobre aquela casa com teu poder, com teu sangue, blinda cada morador desta casa, Pai, em nome de Jesus. Que esse meu irmão, essa minha irmã que está aqui hoje, possa fazer a diferença na vida de todas as pessoas que baterem os olhos nele, que baterem os olhos nela. Senhor, em nome de Jesus, restaura cada dia mais, ao cada amanhecer, a cada entardecer, a saúde desse meu irmão, a saúde dessa minha irmã, em nome de Jesus. Que seja um ano, que seja o primeiro de muitos e muitos anos, maior saudade, maior qualidade no corpo, na mente, uma vida saudável, sem enfermidades. Cobre essas crianças com o teu sangue, cobre essas crianças com o teu poder, livra do homem mau, do homem sanguinário, do acidente doméstico, livra, papai, essas crianças de qualquer tipo de enfermidade, tudo aquilo que não vem de ti, a nossa vida também, a nossa casa é do Senhor, os carros, para quem tem carro, é o Senhor que esteja na direção desses carros, na frente e atrás, do lado direito, do lado esquerdo, as crianças no colégio, no trabalho, cada um aqui no seu trabalho, que possa ser guardado e protegido, livra-nos de toda tentação, de todo tipo de pecado, em nome de Jesus. E que o desejo de te buscar, a sede e fome de te buscar, de estar na tua casa te louvando, de ler a Bíblia em casa, de orar em casa juntos, seja 10 vezes mais do que foi em 2019, pois eu declaro uma semana abençoada, uma casa de cada um fortalecida pelo teu Espírito Santo, a saúde, relacionamento em todas as áreas. E eu creio que todos que aqui estão, cada um no mínimo vai ser tão abençoado que vai fazer diferença na vida de dezenas de pessoas, e cada um aqui terá filhos espirituais, que a partir de 2020 todos vamos ganhar no mínimo 3, 4 pessoas para Cristo, 3 ou 4 pessoas para Cristo, que não conheceu o Evangelho, e através da vida desse irmão, através da vida dessa irmã, só de ver, vão querer buscar esse mesmo Deus, através dele, através dela. Pois eu declaro bênçãos do Senhor sobre a tua vida, tua casa, tua saúde, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor, aleluia. E assim será na nossa vida. Domingo estaremos aqui. Que o Senhor te guarde, por onde você for, que a janela do céu se abra sobre a tua vida, que o Senhor guarde você dentro da tua casa, no teu trabalho, por onde você estiver, e que a alegria do Senhor seja sempre a tua força, em nome de Jesus, amém e amém. Cumprimente uns aos outros, está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente 3 ou pessoas ou 4 pelo menos. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, isso.